Boa noite. Vamos começar a nossa live sobre prestações de contas partidárias. Boa noite, Ana Lígia, nossa presidente, Dalmo, Nayara, Luciane, Tayane Duarte. Boa noite. Já nós vamos começar. Já irei convidar a professora Rita Gonçalves. Vou composição só. Acho que já Opa, entrou. boa noite. Aí, deu certo. Boa noite, professora Boa Rita. boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem? Um dia de muita luta, mas estamos aqui, viu? Ah, todos os nossos dias, né, meu amigo? Verdade. Dias de É luta são nossos dias de rotina, mas estamos aqui, firmes e verdade. fortes. Boa noite a todos. Boa noite, a professora Rita. Eu me chamo Plínio Oliveira, presidente da Comissão Eleitoral do CRC do Maranhão e conselheiro e vice-presidente do Conselho Estadual de Contabilidade do Estado do Maranhão. E também somos, né, especialistas na área eleitoral, aqui aprendendo a cada dia mais com a nossa mestra, a professora Rita Gonçalves. A professora Rita Gonçalves é professora formada pela Universidade de São Paulo, a USP, pós-graduada em Direito Eleitoral, especialista em prestações de contas eleitorais e partidárias, e hoje nós vamos falar na nossa live especial sobre partidárias, analista do Judiciário, chefe do cartório eleitoral, servidora há 35 anos da Justiça Eleitoral, professora universitária, palestrante, conferencista e viaja o país todo ministrando cursos sobre regramento das finanças aplicadas às práticas das campanhas eleitorais e das agremiações partidárias. Um grande currículo, viu? É uma satisfação, viu, professor? Muito grande para nós, Prazer, fazendo parte Plínio. do CRC Maranhão, e dar uma boa noite a todos os profissionais da contabilidade, a nossa presidente, em nome da nossa presidente Ana Lígia, que está presente já, conectada já conosco aqui, e passo aí a palavra para a nossa professora Rita, para ela começar com as considerações iniciais. Plínio, antes de mais nada, eu agradeço o carinho com que sou sempre recebida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. É um conselho regional que me é muito caro, tenho muita estima e admiração pelos profissionais desse órgão de classe, sempre atento às necessidades, né, dos seus membros, dos seus associados, dos seus profissionais. Não existe um ano em que a gente não tenha alguma atividade, seja presencial, né, ou mesmo agora online. Então, já não havia mais horário na agenda, né, Plínio? Mas há um chamado de vocês, a gente remaneja tudo para dar um jeito para acontecer. E cá estamos. Então, quero inicialmente só agradecer e dizer a todos que estão na nossa live que esperamos que os conhecimentos e as dicas aqui compartilhadas possam ser úteis, né? Nós abrimos caixinha de perguntas durante esses dias para que o pessoal pudesse colocar suas dúvidas, né, Plínio? E a gente não tem tanto tempo numa live do Instagram, mas nós vamos procurar deixar o máximo de informações importantes para vocês. Muito bem, professora. E para a gente iniciar, gostaria de saber, né, quem presta, quando, por onde e o que juntar. Ótimo. Vamos começar por aí mesmo. Todas as direções partidárias, todas as suas esferas, mesmo que tenha estado vigente em apenas um dia do exercício de 2022, essas prestações de contas agora, das agremiações partidárias, elas são prestadas até o dia 30 de junho, referente ao exercício financeiro inteirinho de 22. E aí é importante até a gente já alertar,
para que o pessoal não deixe para o último dia para fazer essa transmissão, né? É muito comum o SPCA dar umas travadas lá na hora da transmissão. Então, nesse preparo de vocês, procurem não deixar para o último dia. Então, mesmo que não tenha havido nenhuma movimentação, mesmo que não tenha havido arrecadação de recursos, doações, não importa. Ah, o meu partido nem abriu conta bancária, eu vou prestar contas de quê? Mesmo que não tenha conta aberta, conta bancária aberta, presta contas à Justiça Eleitoral da situação daquela direção. E ainda que seja também comissão provisória, ainda que ela tenha deixado de existir, né? Nós tivemos aí vários partidos que modificaram as suas estruturas, né? Foram incorporados, outros se fundiram, enfim. Todas as direções que pelo menos um único dia estiveram vigentes ou recuperaram a vigência, ou tiveram direções, gestões diferentes, né? Mais de uma gestão naquele ano, naquele exercício financeiro, vai prestar contas pelo SPCA. E agora, o SPCA, ele já está integrado ao PJE, que é o processo judicial eletrônico. Tudo aquilo que é inserido no SPCA, automaticamente já vai para o PJE. Lembrando que a documentação que tem que ser juntada dessa prestação de contas agora, ela engloba todos os documentos de receitas, de despesas, inclusive as contas eleitorais, né? O ano passado nós tivemos ano eleitoral, ano de eleições, e todos os partidos, ou pelo menos deveriam ter feito a prestação de contas pelo SPCE, se não fizeram, ou mesmo aqueles que ainda estão aí com pendências, aproveitem para regularizar tudo. Então, Plínio, todas as direções ativas, em resumo, por meio do SPCA, até o dia 30 de junho, juntando toda a documentação em PDF OCR. Se a documentação que for juntada não for nesse PDF, dá problema. E sobre essas, você falou sobre contas zeradas, né? No caso no Maranhão, com certeza temos comissões estaduais e municipais. E sobre essas zeradas e estimáveis, como é que funciona? Partidos que dizem que são zeradas, mas às vezes tem o estimável que eles não informam. Plínio, boa pergunta. As direções estaduais, por mais incrível que pareça, há direções estaduais que querem apresentar movimentação zerada, mas não há essa previsão na norma, na legislação, para diretórios estaduais fazerem a declaração de ausência de movimentação. Diferente das direções municipais, porque o artigo 32 foi modificado lá da 90/96 e é possível que aquelas direções que não movimentaram recursos financeiros nem recursos estimáveis façam a declaração de ausência. O que muitas vezes a agremiação não se dá conta é que ela, para existir, já pressupõe a existência de movimentação, ainda que seja estimável. Por exemplo, alguém está operando esse SPCA em algum computador, em alguma mesa, de alguma sala, de algum lugar. Então, que lugar é esse? Essa é uma sede? Alguém está cedendo um imóvel para aquele partido funcionar? Essa pessoa que está prestando serviço está lá contabilizada? Porque na prestação de contas zerada, ainda que seja relevado não ter contador, é obrigatório ter advogado. E o advogado não pode ceder os serviços. Então, de rigor, apenas num único exercício, essa direção poderia estar com a conta zerada, porque ela iria colocar lá nas obrigações a pagar, né, naquela despesa sem pagamento, para pagamento futuro. Então, é muito importante também, Plínio, que essas direções que, porventura, queiram apresentar os extratos da conta obrigatória que tem aberto,
observem se de fato não houve, às vezes, depósito nessas contas ou tarifas foram cobradas e que vai gerar ali uma movimentação. Acho até importante a gente já dizer que a obrigatoriedade da conta bancária doações para a campanha, independentemente de estarmos em ano não eleitoral, ela continua obrigatória. Aquele prazo que existe de abertura da conta somente até o dia 15/8, é somente se a direção ainda começou a existir naquele ano e ainda não providenciou a abertura. Então, agora, quem tem prestação de contas municipais, e não é só aí no Maranhão, não, Plínio, no Brasil inteiro, tem muita prestação de conta zerada, né? Então, as pessoas não podem esquecer, né, os representantes agora. Extratos zerados têm que ser juntados. Aquela certidão de regularidade profissional do contador, se houver. A procuração do advogado. A procuração do advogado tem que ser do partido, do presidente, do tesoureiro. Se tiver havido mais de uma gestão, tem que também incluir as procurações de cada um desses dirigentes. Então, tomem bastante cuidado aí na hora da zerada. Porque se durante a análise for detectado que não era uma conta zerada, isso pode trazer consequências para os dirigentes, né? Uma penalização. Então, é importante estar atento aí. Professora, uma situação, uma comissão provisória municipal que não teve movimentação em 2022, mas tinha um saldo na conta de R$ 12, por exemplo. Ela é obrigada a fazer completa ou declaração de ausência de movimentação? Plínio, se esse saldo estava lá parado de exercícios anteriores e não houve uma movimentação durante o exercício, mesmo tendo aquele saldo, ela pode apresentar zerada, porque ela não movimentou recursos durante o exercício. Agora, existem aí alguns juízos, alguns cartórios que têm uma certa parametrização para tarifas bancárias, né? O que isso quer dizer? Às vezes, quando o valor movimentado é muito baixo, valores irrisórios, alguns juízos consideram que ainda assim é possível fazer a prestação de conta zerada. Por exemplo, nesse caso de R$ 12. Então, é importante que aqueles profissionais estejam em comunicação direta com os seus cartórios, as suas unidades eleitorais, para saber quais são as orientações daquela unidade, daquele magistrado, né? Daquele juízo. Mas, se não houve a movimentação, apenas era um saldo que está lá parado, não há impedimento para que ela faça a zerada. O que eu chamo a atenção é para aquelas despesas, receitas, né, estimáveis, que ali, de alguma forma, o partido movimenta e acaba não declarando. Mas também depende da realidade de cada agremiação. Muito bem. E sobre o ECD e os livros, que são obrigatórios para a prestação de contas partidárias? Ótimo. A ECD, que é a escrituração contábil digital feita via SPED, ela é, em tese, lá na 23.607, ela traz que deve-se observar os limites da Receita Federal. O limite da instrução normativa da Receita, ela diz que acima de 4.800.000 de movimentação naquela pessoa jurídica, torna-se obrigatória a ECD. Só que para a Justiça Eleitoral, o que é obrigatório é que seja feito a escrituração contábil. Se o prestador de contas partidário não apresentar o comprovante da ECD, ele vai ter que apresentar os livros. E no caso, os livros, eles têm que estar, o diário tem que estar registrado. Os cartórios de registro dificilmente autenticam um único livro. Então, 2 livros aí já vai ter um gasto de pelo menos aí uns R$400, R$500. Se não fizer o envio, a transmissão da ECD
para ter esse comprovante compondo ali a prestação de contas, o prestador tem que preparar a autenticação dos seus livros, né, para poder apresentar essa escrituração contábil. Aquilo que a gente sempre fala, né? As obrigações acessórias, elas são parte integrante e fundamentais da prestação de contas. A parte eleitoral é apenas uma das facetas da contabilidade da pessoa jurídica de direito privado, que é o partido. Então, ele tem essa obrigação constitucional de prestar contas à Justiça Eleitoral, mas ele também, como pessoa jurídica, tem as suas obrigações perante a Receita e os outros órgãos. Isso, muito bem. Deixou bem esclarecido. Lembrando E quais são as também, contas? Plínio, lembrando uma outra coisa importante, a Justiça Eleitoral, ela não acessa, a gente tem acesso ao SPED para consultar a ECD, mas não é feita uma fiscalização, um exame, uma análise da própria escrituração contábil digital. Apenas está lá para checagem de valores, checagem de contas, mas isso não é analisado. Tá? A escrituração contábil está lá via SPED para nós, servidores da Justiça Eleitoral, analistas, apenas para consulta, checagem de contas, um ou outro confronto ali, Muito mas bem, não há uma análise, um exame dessa escrituração contábil. muito A bem. gente pode até E quais são? aproveitar, Plínio, e Pode. falar para as pessoas tomarem cuidado com o plano de contas, né? Porque em outubro de E, 22, nós tivemos a modificação do plano de contas. E, às vezes, inadvertidamente, alguns profissionais podem ter utilizado o plano de contas antigo. Então, preste atenção se de fato o que você está usando é aquele de outubro de 22, se não me falha a memória, é a portaria 987 do TSE. Mas lá na página do TSE a gente já checou, inclusive estava o plano de contas anterior, já solicitamos que fosse atualizado e ele está lá bonitinho já. Então, prestem atenção nisso para fazer sem erros. tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que você acabou de falar sobre as ECD. Professora, caso de partido que teve doação de contador e advogado em dinheiro e não passou na conta corrente, entrega a ECD zerada, essa pressão de conta aqui Então, já está toda. já foi, né? Já foi para o espaço essa. E, além de tudo, esse advogado aí que cedeu, que não cobrou, né? Esse advogado, ele vai ter problema com o órgão de classe dele, né? Com a OAB. Porque a OAB tem acesso, os bancos de dados são compartilhados. Então, esse advogado que está cedendo os seus serviços contrário ao que determina o Código de Ética, ele vai ter um problema, né? Então, o advogado tem que ser ou a direção estadual arca com esses custos e faz a doação estimável para a direção municipal, e aí não é o advogado quem está cedendo os seus serviços, né? É a direção estadual que pagou por eles e está fazendo uma doação estimável. Algumas pessoas, Plínio, estranham quando eu falo que a direção estadual pode doar, né, ceder esse estimável para a direção municipal. E eles falam, mas ela não só pode ceder serviço que seja da sua própria atividade econômica e o partido não tem atividade econômica? A própria norma prevê essa exceção de que partidos não têm essa obrigatoriedade. Então, nesse caso, ele já vai ter um problema. O que tem que fazer é o seguinte, é registrar, nem que seja agora em 23, né? Essa contratação deste advogado, e ainda que ele não seja pago agora, ele vai aparecer lá na prestação de contas em 2024, quando essas de 2023 forem enviadas. Pode-se fazer uma nota explicativa, dizendo que somente este ano o contador e o advogado foram contratados para regularizar essas contas do exercício passado e que, por esse motivo, as de 22 estão sendo zeradas agora, mas que estão registrados normalmente
nas despesas a serem pagas agora em 23, que aparecerão em 24. Outra pergunta aqui sobre a ECD. A ECD para partidos políticos é obrigatório? Então, ela é obrigatória se a agremiação tiver essa movimentação acima de 4.800.000. O que é obrigatório para a Justiça Eleitoral é você juntar esse comprovante da ECD, e se você não tem essa obrigatoriedade em razão de não ter tido essa receita, você vai ter que apresentar a escrituração contábil. Ainda que não seja a ECD, você vai apresentar, então... A gente não fala mais livros físicos, né? Porque são os físicos digitais, né? Porque agora é um arquivo, né? Do diário, do Razão. Só que vai ter o gasto, se a pessoa não apresentar a ECD, ela vai ter o gasto de registrar os livros para apresentar a escrituração contábil. Professora, sobre a pergunta passada é o seguinte, vamos tirar o advogado, vamos dizer que o advogado foi contratado e pago, né? O advogado foi contratado, né? Vamos tirar o advogado. O contador doou estimável. Mas Mesmo ele doando foi... estimável, aí não, é sobre a ECD. Porque a ECD é movimento de entrada e saída, né? Então, quando é a doação estimável, ela quer saber se a ECD vai zerada. Sim. Existe a possibilidade da ECD sem movimento, não é que vocês utilizam? Existe a ECD sem movimento. Ah, beleza. E sobre as contas obrigatórias que o partido tem que ter? Importante demais. Qual é o argumento que é dado para que a conta bancária doações para a campanha, que é obrigatória, não seja aberta, né? O argumento de que o partido não tem dinheiro e que o banco vai encerrar a conta porque vai gerar tarifas que ficarão gerando débitos para o partido. Isso não é verdade, esse é um argumento totalmente refutado. A conta que é determinada a abertura obrigatória é a conta doações para a campanha. A própria 23.607 diz que ela não pode ter tarifa de manutenção cobrada. Então, se for apresentar agora as contas de 2022 sem ter aberto a conta, apresenta do jeito que está, faz a justificativa porque não abriu essa conta no momento que tinha que ser aberta, mas abra já, abra imediatamente, abra o quanto antes. Não espere essa data do 15/8 do ano que vem, porque essa data ela é válida para os partidos que vierem a ser, as direções que vierem a ser criadas daqui em diante. Então, abre já a conta, já resolve o exercício de 23, né? Não fica esperando chegar a 24, e com relação a 2022, apresenta sua justificativa se não abriu. Se por acaso os bancos começarem a estabelecerem óbices, a trazerem problemas com relação a essa conta, noticiem o Ministério Público, noticiem a Justiça Eleitoral de que ali está tendo ou cobrança de tarifas de manutenção indevidas, ou que o banco está encerrando a revelia. Eu aprendi com você, Plínio, que os bancos sempre mandam comunicados antes de encerrar essas contas. Então, é importante que o advogado... Por que é tão importante ter contador e advogado nessas contas? Porque esses profissionais precisam atuar justamente nesses travamentos, nesses óbices. O advogado tem, sim, que entrar com alguma representação no banco, uma petição, informando ao banco dessa obrigatoriedade da conta permanecer aberta, mesmo sem movimentação nenhuma. E caso esses problemas aconteçam, informem, noticiem o Ministério Público para que eles possam atuar e o juiz também, a Justiça Eleitoral como um todo. A única conta que deve ser encerrada a cada eleição, que o partido tem que encerrar, é a conta do FEFEC, a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A conta do fundo partidário é permanente. Se o partido receber dinheiro do fundo partidário, ele vai ter a conta do Fundo Partidário Mulher.
ele também vai ter essa conta como permanente. A conta Outros Recursos, que é aquela que recepciona as doações, as sobras da campanha, olha que conta importantíssima de ser aberta. Ano que vem, eleições municipais. Se essa conta, outros recursos do partido, a movimentação ordinária dele, essa conta não estiver aberta, como é que esse partido vai recepcionar sobras de campanha? E aí, a gente pode até acrescentar, né, Plínio, que controlar as sobras recebidas e as sobras a receber é obrigação do partido. Na prestação de contas, nós tivemos eleições gerais, eleição passada. Os diretórios estaduais, agora, quando prestarem contas, eles vão ter que fazer todo o seu relatório, lá, sua nota explicativa, dizendo quais foram as sobras de campanha que ele tem para receber que não recebeu. Isso está na 23.604. Aquelas que foram recebidas, ótimo. Sabemos das contas trocadas, muitas vezes trocam número de conta, movimentam recursos em contas diferentes. Então, é muito importante ter um profissional atuante e com discernimento da norma, né? Professor, nas eleições de 2020, municipais, aqui em Bacabal, os bancos já pediam, na hora da abertura da conta do candidato, a conta municipal, outros recursos do partido. Já pediam. Então, para poder já só abrir uma conta se você indicasse qual era a agência e conta, e a conta, e ele deve dizer que era a conta outros recursos. E você sabe por que eles pediam isso, né? Porque se o candidato não encerrasse essa conta ao final, na hora da prestação de contas, no final do ano, os bancos teriam que encerrar automaticamente. E o que houvesse ali de saldo, que porventura não tivessem repassado para o partido, o próprio banco teria que fazer essa destinação desse recurso. Então, por esse motivo, essa solicitação de abertura dessa conta era obrigatória. Então, mais um motivo aí, Plínio, para você ver a importância de ter uma boa movimentação, um bom controle desse fluxo financeiro, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, professora, que diz o seguinte: o que a professora acha sobre os técnicos da ACEPA solicitar a amostra do material confeccionado pelo candidato na análise de contas eleitorais? Essa é uma questão... aqui no Maranhão as amostras, né? Você faz meu curso e sabe que eu oriento sempre a que todos tenham, sim. Isso é uma forma de comprovar a materialidade do gasto. Então, quem faz os meus cursos, as minhas aulas, sabe que eu falo que vocês têm que fazer fotografia, filmar, digitalizar o máximo possível. Vocês têm que ter uma robusta comprovação de que, de fato, aqueles gastos foram efetuados. Então, se você não se munir de elementos que possam comprovar aquele exame que está sendo realizado, que aquele gasto de fato se efetivou, principalmente quando se utilizar recursos públicos, você vai ter problemas nas diligências. Então, esse é um procedimento que está cada vez mais padrão. Munam-se, de fato, dos seus modelos de material confeccionado. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo contador Fernando Filho, e ele fez uma pergunta. O ano passado foi eleitoral. Devemos encaminhar todas as comprovações da materialidade novamente na anual? Em tese, não. A comprovação da materialidade, você pode até deixar nos seus arquivos, se houver uma diligência, porque as contas que foram analisadas, prestadas pelo SPCE, as contas da agremiação, a prestação de contas eleitoral do partido, elas não vão ser analisadas novamente na prestação de contas partidária. Não há um novo exame dessas contas. Deixa isso tudo nos seus arquivos prontos. Se houver uma diligência, nesse caso, então você apresenta. Muito bem. Beijo, Fernando, para você. Vamos agora sobre limite de doação. Muitas pessoas têm dúvida, por causa da eleitoral tem um limite, como é que é na partidária, esses limites de doações?
Isso mesmo. Muita gente acha que existe limite de doação para partido, e não há. O que há é a propriedade do bem. Então, uma pessoa física, para o partido político, não há limite. Não tem 10% de financeiro, não tem os 40 mil para bens móveis, imóveis ou serviços gratuitos, nada disso. Desde que essas doações sejam utilizadas pelo partido político. Agora, se o partido político for utilizar alguma dessas doações em campanhas, aí sim, elas passam a estar sujeitas aos limites de 10% para recursos financeiros, 10% dos rendimentos brutos do ano anterior ao da eleição, e também ao limite de 40 mil para bens móveis, imóveis ou prestação de serviço. Agora, o que há é só pode ceder um bem móvel ou imóvel para o partido aquele que é proprietário do bem. E só pode ceder um serviço gratuito ao partido aquele que tem aquele serviço, aquela atividade, como sua atividade econômica na sua vida comum. Então, para partido político, a gente ouve aí, né? Tem bastante informação errada a esse respeito. Não há limite para utilização no próprio partido, na direção, na sua manutenção ordinária. Tem outra pergunta aqui, bem interessante. O banco fechou a conta Fundo Partidário Mulher e temos até sexta-feira para enviar a prestação de contas anual. O que eu faço? Bom, primeira coisa, documentar isso. Documentar que o banco encerrou essa conta mulher lá atrás. A conta mulher, Fundo Partidário Mulher, ela não é uma conta obrigatória, a não ser que essa direção tenha recebido recursos do fundo partidário, aí sim ela vai ter que destacar 5% no mínimo do total do fundo partidário, e isso vale para todas as esferas. Qualquer esfera, qualquer direção municipal que recebeu recursos do fundo partidário, ela vai tirar ali seus 5%, colocar nessa conta fundo partidário mulher para aplicar nos programas de formação política das mulheres. Se não aplicar esses 5% na formação das mulheres, ele pode, até o exercício seguinte, aplicar em despesas de campanha. Mas essa conta Fundo Partidário Mulher não vai comprometer em nada, a não ser que essa pessoa que fez a pergunta tenha tido recursos do fundo partidário, tenha havido alguma movimentação nessa conta Fundo Partidário Mulher e ela tenha sido encerrada. Mas aí teria que analisar os detalhes do caso dela. Num primeiro momento, numa resposta aqui rápida, ela não haveria com o que se preocupar. A conta obrigatória é a conta doações para a campanha. E aí, Plínio, deixa eu falar uma coisa importantíssima. Eu já vi juízos considerarem que contas com declaração de ausência de movimentação, aquelas contas que são prestadas como zeradas, se elas não chegam acompanhadas dos extratos bancários zerados, comprovando que não houve movimentação, há juízes que não só desaprovam, há juízes que consideram essa conta como não prestada, porque eles entendem que você não demonstrou que não houve movimentação financeira, porque os extratos bancários zerados seriam os documentos hábeis para isso. Esse é um entendimento que o que eu estou vendo e ouvindo de colegas cartorários é um entendimento que está começando a crescer, porque é uma forma de obrigar a direção a abrir a conta obrigatória. E lembrando que uma conta julgada como não prestada, Plínio, ela pode levar a uma penalidade severa, que é a suspensão da anotação do partido. A cada dia mais vocês estão sentindo aí na pele, o Ministério Público já está atuando, determinando a suspensão da anotação, representando, né, solicitando que seja determinada a suspensão da anotação, porque a conta foi julgada não prestada. E todas aquelas contas para trás que não foram prestadas
tem que regularizar. Não prescreve conta omissa. A prescrição que existe é a prescrição punitiva. A Justiça Eleitoral, se ela não julgar uma prestação de contas apresentada por vocês dentro do período de 5 anos, ela não pode mais ter nenhuma sanção, não pode haver penalidade ali. Mas não existe a prescrição de contas para trás que não foram apresentadas ou que foram julgadas não prestadas. Então, vocês têm que entrar lá no SICO para olhar todos os julgados das agremiações de vocês para regularizar. Professora, eu acho que deve ter entrado depois na live. O Reginaldo, seja bem-vindo, faz a seguinte pergunta, só para enfatizar. Professora, se o partido apresentou a prestação de contas 2022 pelo SPCE, é necessário apresentar novamente na prestação de contas do SPCA agora até o dia 30 de junho? É Reginaldo Moretti? Não, Reginaldo Chalon. Ô Reginaldo Chalon, como vai? Sim, as prestações de contas eleitorais, elas são uma fatia da prestação de contas anual. Imagina uma pizza, a prestação de contas eleitoral é uma fatia dessa pizza. Então, os dois sistemas, o SPCA e o SPCE, eles ainda não conversam, eles não vão conversar, né? Um novo sistema está sendo elaborado por técnicos, né, da Justiça Eleitoral, desenvolvedores de sistema, e vai haver um sistema depois em que essas importações serão possíveis. Infelizmente, hoje não há, mas a obrigatoriedade persiste. Então, tudo que está na prestação de contas eleitoral que o partido prestou o ano passado, isso tem que estar também na prestação de contas anual que ele vai apresentar agora. Um é uma fatia do outro. Muito bom. E sobre as fontes vedadas? As fontes vedadas, Plínio, o que a gente vê bastante é que, às vezes, não há o controle nos extratos bancários de recursos que entram de fontes vedadas, né? Então, uma pessoa jurídica, às vezes, é muito fácil de detectar, porque vê lá um CNPJ, às vezes o sócio da empresa ia doar como pessoa física, aí a secretária daquele diretor da empresa, na hora de fazer a transferência para o partido, faz no CNPJ da empresa. Entrar recurso de fonte vedada na conta bancária do partido não é problema. Entrar o recurso não é problema. O problema é gastar, é utilizar esse recurso. E aí existem duas formas de resolver isso. Entrou o recurso de fonte vedada na conta bancária do partido, vai fazer a devolução, o estorno, até o último dia útil do mês subsequente ao recebimento. Se por acaso o tempo passou, o partido estava desorganizado, só foram detectar isso, por exemplo, agora, na hora que estão organizando as contas para prestar. Só que esse dinheiro estava lá na conta desde o ano passado. Se ele não foi utilizado, recolhe-se para o Tesouro. E se foi utilizado, também. Então, fontes vedadas, tomem cuidado com os permissionários de serviço público, porque é muito comum a pessoa olha, viu que entrou de CPF, não se dá conta, às vezes, de que é um permissionário de serviço público. Os taxistas, mototaxistas, banca de jornal, barracas de praia, de orla de praia, os permissionários que vocês sabem. Recurso de origem estrangeira. Então, tomar cuidado e atentar para o prazo da devolução. Receber o recurso vedado não é problema. Se você tiver diligente em cima do seu extrato bancário, você vai fazer essa devolução e, se perder o prazo do último dia útil do mês subsequente ao crédito, faz o recolhimento para o Tesouro. Professora, tem uma pergunta interessante aqui. Uber não é permissionário. Tem bem aqui, é o Bonwat, o nome que está aqui. Contas julgadas não prestadas, suspende também o repasse do FEFEC enquanto permanecer a omissão? Sim, isso mesmo. Contas julgadas não prestadas, os dois fundos públicos ficam suspensos. Tanto
o fundo partidário quanto o FEFEC. Se a conta for desaprovada, ela não vai ter essa suspensão. Ela vai ter a determinação do valor irregular, né? Vai ter multa de até 20%. Pode-se até utilizar o fundo partidário para fazer o desconto desse valor, mas é diferente da suspensão dos fundos públicos, que acontece justamente nas contas julgadas não prestadas. Lembrando que o ano que vem nós vamos ter aí bilhões, né? Porque não restam dúvidas que esse valor vai crescer ainda mais, né? A gente tem aí uma anistia em andamento, né? Que é a PEC 09 de 2023. Essa PEC propõe uma anistia geral e vamos acompanhando o desenrolar dela, mas não esqueçam que vocês terão bilhões para tratar de recursos o ano que vem. Então, manter a regularidade das contas é importantíssimo. Professora, a senhora respondeu, mas teve pessoas que eu acho que não escutaram. O Uber também entra na permissionária, o Uber? Não, Uber não é permissionário, não. Certo. Mototaxista, taxista, sim. Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses gastos com fundo partidário. Os sim. gastos com fundo partidário. Isso. Que é recebido mensalmente pelos partidos. Isso, é. O que a gente sempre chama atenção nos gastos com fundo partidário é que as comprovações devem ser ainda maiores, porque assim, ó, existem percentuais específicos para gastar, por exemplo, com mão de obra. A direção municipal tem um teto de até 60% do fundo, a estadual 50%. Então, assim, é muito importante e as cotas das mulheres, os 30% que foram aplicados lá na campanha. Tudo isso, quando o partido compreende o regramento, ele consegue se planejar até para fazer a distribuição dos recursos. Uma coisa que eu chamo muita atenção é o seguinte: você está juntando documentação comprobatória agora na sua prestação de contas? Você teve gasto com fundo público? Exagere na comprovação documental, nessa massa documental que vocês vão enviar para análise. Porque antes, qualquer contrato, qualquer nota fiscal, bastava. Hoje já não mais. E as notas fiscais têm que ser detalhadas, não adianta colocar inscrições genéricas, serviços prestados, material preparado, material confeccionado. Tem que dizer tudo, principalmente naquela comprovação dos gastos dos 5% da formação política das mulheres. E aí não pode alegar rateio de despesas de energia elétrica, água, mão de obra. Tem que ser mesmo gastos ali que de fato fomentem a participação política das mulheres. A maior parte das desaprovações acontecem pela fragilidade da massa documental que é apresentada. Eu sempre falo para vocês que uma robusta documentação comprobatória está diretamente relacionada à aprovação das contas e ao impedimento de diligências, né? As diligências chegam com centenas de páginas para vocês responderem. Então, quanto mais vocês puderem evitar, claro, melhor. Professora, tem uma pergunta aqui, de novo, do Banuarte, tem limite com gasto com alimentação na eleição? Sim, a alimentação na eleição, a gente tem os limites específicos, tanto para alocação de veículo, quanto para alimentação, que é os 10%. Mas isso aí, essa prestação de contas desses percentuais, isso foi lá analisado na prestação de contas que ele fez pelo SPCE. Isso não vai ser examinado agora, nessa prestação de contas da agremiação. Nem os 10% da alimentação de pessoal, nem os 20% da alocação de veículos. Muito bom. Professora, fala um pouquinho sobre o percentual de formação política das mulheres, planejamentos de gastos e cotas raciais. Isso. A diferença do percentual, que é importante que os profissionais saibam, do percentual dos 5%, a base de cálculo é o total do fundo partidário que ele recebe.
seja qual for a agremiação de qualquer esfera. E o percentual que ele vai utilizar aplicando nas campanhas das cotas de minoria de gênero, que é 30%, tanto do fundo partidário quanto do FEFEC, a base de cálculo é o total do fundo que ele vai aplicar nas eleições. Se ele recebeu 100 mil de fundo e ele vai aplicar 50 mil ao todo nas eleições, a base de cálculo dos 30% da cota de minoria é esses 50 mil. A base de cálculo dos 5% da formação política é os 100 mil. E a cota de minoria é a proporção que aqueles homens e mulheres negros têm dentro de cada gênero. Muita gente teve problema porque esqueceu de fazer a distribuição. É importante planejar isso para a próxima, para não errarem novamente. A distribuição dos recursos para mulheres e homens negros. Tanto mulheres quanto homens negros são cotistas do fundo partidário e do FEFEC, de acordo com essa base de cálculo que eu expliquei. Muito bem. Pouco Professor, tempo para a gente falar tanta coisa, né, Plínio? Rapaz, está passando rápido demais. Muito rápido, Plínio. Já Tem uma pergunta aqui muito faltam 4 interessante. minutos para a gente acabar. Não, mas a gente começou um pouquinho depois, faltam 10 minutos. Começou um pouquinho depois, foi mesmo. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Ó. O incorporador e o Partido Novo da Fusão têm responsabilidade na regularização das contas do incorporado e com os fundidos? No caso da incorporação e fusão. Isso, é. Na verdade, essas contas elas teriam que ser apresentadas em até 90 dias desses fatos, né? Da extinção, da incorporação, da fusão. Agora, se elas não foram apresentadas, essa nova direção pode apresentar, e ela deve apresentar normalmente. Ela vai apresentar essas contas. Olha a Ana Lígia aí, que linda. Tudo bom, meu amor? Olá, boa noite. Bom te ver, bom te ver. Então, só para finalizar, o colega, eles conseguem sim, eles devem prestar essas contas. A responsabilidade, Plínio, sobre as irregularidades é daquela direção passada, tá? Muito bem. A nossa presidente tem um recadozinho para todos que estão conosco aí ao vivo. Com a palavra, nossa presidente. Linda, gente, como você vai, amor? Tô ótima, gente. Olha que satisfação estar aqui com vocês dois. Duas feras da área de prestação de contas, de partidos e de políticos. Professora, olha, gente, quem é aluno de professora Rita já sabe o nível, né, que ela é. E é uma aula linda, maravilhosa, uma aula didática, não é, Plínio? Que a gente passa 2, 3 dias perguntando assim, já acabou? Não é possível. Que linda! Muito obrigada, amor, por esse carinho. Muito obrigada. Vocês me são muito caros. Eu tenho um amor pelo CRC Maranhão. Especial. E você que é uma pessoa especial, viu? Obrigada. Uma funcionária pública exemplar, uma profissional e uma professora. A gente sabe, a gente tem que ter um respeito e um nível diferente pelos professores. E você é uma dessas pessoas que estão nessa categoria. Viu, professora? Gratidão. E aqui... Eu estou aproveitando aqui a tua audiência linda e maravilhosa para fazer um convite para todos os profissionais que estão aqui nos assistindo agora. Se você é ou não é do Maranhão, não importa, porque nos dias 24 e 25 de agosto, professora Rita, nós vamos fazer aqui no Maranhão, no Centro de Eventos, no Blue Tree Towers, que é um resort, nossa primeira convenção de contabilidade do Maranhão, e também o nosso primeiro encontro de jovens, né, Plínio? É um evento que a gente está fazendo de categoria. Quem está vindo foram pessoas, palestrantes, que o próprio público escolheu, então, pessoas de resultado, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de tudo. A gente vai falar sobre relacionamentos interpessoais, assim como você, não basta ser uma pessoa muito técnica, tem que ser uma pessoa que saiba se relacionar com o seu público, com o seu cliente, com os seus funcionários. E isso a gente quer trazer para o profissional da contabilidade. E é a oportunidade, professora e Plínio, dos estudantes, né? Lá nós teremos
vários profissionais e empresas de contabilidade e a oportunidade de você, estudante, quem sabe sair de lá com um estágio ou com um emprego já garantido. Que eu digo para vocês, é uma oportunidade. Que demais, que demais. E esses jovens terem a oportunidade de interagir com profissionais, né, desse nível, com essa nova visão de mundo. Então, eu acho importantíssimo esses eventos. Parabéns, gente. Temos que divulgar isso. Depois eu vou pegar o card de vocês para divulgar. Maravilhoso. Muito bem. Exatamente. E fica o convite já aqui para a senhora também, viu, Rita? Aproveita. Já pensou que delícia? Passou esse período turbulento até o dia 30. Quando é que vai ser, Ana Lídia? 24 e 25 de agosto. Quem sabe, hein? Olha. Quem sabe eu não dou uma aparecida aí presencial. Plínio, bora trazer essa mulher, Plínio. Bora arrastar. Olha que delícia. Né? Para a gente estimular essa juventude a entrar logo num caminho bacana como esse, né? Da contabilidade. Maravilhoso. Exatamente. Porque o trabalho que a gente está fazendo aqui todos os dias, Plínio e professora Rita, é insistentemente dizer que a gente tem que sempre estar buscando qualificação, entregar um negócio melhor para o nosso cliente, um negócio diferenciado. E, por exemplo, eu falo do Plínio. Plínio é especialista nessa área. Então, quando eu penso em alguém que está com um problema na área partidária de política de prestação de contas, eu não consigo pensar em outra pessoa. Claro. Eu penso em você, eu penso em Plínio, eu penso no Fernando Filho, que são as pessoas que trabalham muito e que eu vejo que se qualificam o tempo todo, estão o tempo todo estudando. E o que tem de novidade a pessoa já sabe, já está lá na frente. Rita, isso é uma satisfação para o profissional da contabilidade, viu? Maravilhoso. Compartilhar e viver com pessoas assim. Não sei se é porque eu sempre vivi estudando, nunca consegui me aquietar um pouquinho. E aí, quando a gente bate com pessoas que têm esse mesmo ritmo da gente, a gente se encanta, a gente se conecta. E é isso que a gente tenta trazer todos os dias para o Maranhão, professora Rita. Parabéns! Eu quero já agradecer aqui pela ideia que o Plínio me deu de trazer você aqui. Eu sei que ele bagunçou tua vida todinha, que ele é chato. Ele disse assim, Ana, a gente tem que fazer essa live. Ele não a sossegou enquanto ele não organizou isso aqui, viu, Plínio? Muito obrigada, viu, pelo empenho, pela dedicação. E eu aqui com a equipe, não, minha gente, vocês mudem datas, vocês remanejem tudo, mas eu quero estar com eles, com certeza. Exatamente. Pois, meus amores, eu vou deixar aqui, beijo, continuar aqui, mas olha, link lá na bio do CRC Maranhão. Pronto. Link lá no nosso site, link em todos os lugares, aplicativo, tá também em todas as redes sociais dos conselheiros. Parabéns, veja. Eu acompanhei o início da sua gestão. E eu estou vendo, eu sempre falei, isso não é só o fato de ser uma mulher. A questão não é ser uma mulher de atuação, né? É essa visão que você trouxe. Eu acompanho o CRC Maranhão há várias gestões, né, Plínio? Então, realmente, essa foi uma gestão inovadora, transformadora. Você está fazendo história na capacitação, no preparo, no diferencial desses profissionais, Ana Lídia. Registro aqui minha admiração, a sua garra. Parabéns. Aí deu a sorte da gente encontrar pessoas que pensam e compartilham e tenham o mesmo ritmo que a gente, como o Plínio, como o Fernando, como vários outros conselheiros que a gente tem junto aqui da nossa casa, com vários também funcionários e delegados e as comissões que abraçaram a causa da gente. É um trabalho em conjunto, né, professora Rita? Porque eu digo que eu sou insignificante se não fosse essa galera que está aqui do meu lado, aqui, todo mundo empurrando para frente. Massa, massa mesmo. Plínio. Conte comigo sempre. Beijo. Plínio. Oi. Vamos lá. Muito obrigado, minha amiga Ana Lídia. Valeu, valeu. Professora Rita, a gente estamos quase finalizando, então uma pergunta muito interessante aqui. O partido que teve a suspensão de sua anotação, como reativar tal partido? Ótimo. É só entrar no SPCA ou no SPCE, a depender de qual é essa conta que não foi prestada. Em ambos os sistemas existe a opção regularização da omissão.
vai entrar por este meio, vai juntar toda a documentação que teria que ter sido apresentada à época que não foi apresentada. E aí vai esperar... Obrigado, Carlos. E aí vai esperar... Beijo, Carlos, tchau. E aí vai esperar o juiz deferir. Importante aí, viu, Plínio, uma questão que é a seguinte, lá na resolução do registro de candidaturas, a 23.609, atualizada pela 23.675, ela diz o seguinte, que se o partido tiver com a suspensão da anotação, porque ela não prestou contas, ela não vai poder registrar candidatos. Aí ela diz assim, desde que seja resolvido até as convenções. Só que o que tem que estar resolvido até as convenções é o deferimento daquela decisão. Aquela prestação de contas, depois dessa suspensão ocorrida, que vai ser prestada para regularizar, para o partido reaver, né, essa sua situação de regularidade, ela já tem que estar com tudo pronto. Isso leva tempo. Então, isso tem que ser feito com antecedência. Né? A reabertura, e aí é importante a gente falar o seguinte, que a reabertura do SPCA, se por acaso a pessoa tiver apresentado contas que foram julgadas não prestadas, tem que o advogado requerer a reabertura dessas contas, porque ela apresentou algo que foi julgado como não prestado e foi depois até as últimas consequências. Isso é diferente daqueles partidos que não apresentaram nada. Se eles não apresentaram nada e foi julgada como não prestada, ele vai entrar lá na regularização e ele não vai precisar pedir reabertura de exercício nenhum. Outra dica importante, Plínio. As pessoas têm que tomar cuidado para não encerrar o exercício de 23. A gente está vendo muito aqui na prática, aqui do lado de cá. Pode abrir, né? Pode abrir o 2023 e deixar para ir trabalhando. Tem que abrir. O 2023 já deveria estar aberto desde o dia 1º de janeiro de 23. Mas tem gente que está encerrando o exercício de 23, se confundindo com o de 22. E aí está achando que está prestando conta de 22. Então, tomem cuidado se vocês perceberem que encerraram um exercício diferente, porque daí esse processo vai ser extinto, né? E a pendência de 22 vai continuar. Professora, nós já estamos quase chegando à final. Eu quero lhe agradecer por ter tirado esse tempo para o CRC Maranhão e para todos os profissionais da contabilidade do Maranhão e do Brasil, e que a senhora deixe nesse momento as suas considerações finais. E vamos depois, com mais calma, marcar uma outra live para a gente dar continuidade e responder muitas e muitas dúvidas que todo mundo tem ainda. Como eu sempre digo, eu nunca deixo de fazer um curso seu, nem em São Paulo, nem no Maranhão, porque sempre eu aprendo algo novo a cada curso que eu vou. Sempre eu aprendo. Parece que quando a gente vai de novo, tem algo novo assim, na entrelinhas que a gente aprende com você, viu? Você é a melhor que eu conheço no Brasil. Oh, que lindo, Plínio. Ouvir isso de você, que inclusive agora você está com o seu curso. Aí no Maranhão, você dando o seu curso aí de prestação de contas eleitorais e partidárias. Eu só posso agradecer muitíssimo. De fato, você é dos primeiros a se inscrever, seja onde eu estiver, e faz várias vezes o curso na mesma eleição. Se eu venho para São Paulo, eu vou para São Luís, você vai. E é isso mesmo, é assim que tem que ser o foco de uma pessoa que está focada no aprendizado. Sempre tem algo novo a aprender. O problema das pessoas é a humildade para o conhecimento. Quantas vezes eu pego julgados, agora eu estou ilustrando, né, os assuntos, agora eu estou colocando sempre julgados para vocês. Quantas vezes eu ouço de pessoas assim, nossa, professora, eu nunca tinha observado por esse ângulo, esse assunto, que eu falo dele já há tantos anos. Então, essa humildade para o conhecimento. Outra coisa, Plínio, sempre estar atento, se atualizando, assistindo às plenárias, às sessões da corte, são verdadeiras aulas de capacitação. Como é que a jurisprudência está caminhando? Como é que os juízes do seu estado estão pensando?
Aquilo que você sempre fez durante algum tempo, pode ser que agora você vai fazer e não vai dar mais certo. Então, desmistificar, né? Derrubar essa ideia de que eu sempre fiz assim e sempre deu certo. A gente sabe também, Plínio, que as dificuldades dos profissionais em conseguir esclarecimentos é muito grande, né? Uma dúvida vai gerando outra. Tem profissionais que desistem por não conseguir acompanhar. Então, nós nos colocamos à disposição. Tanto o Plínio tem o curso dele aí no Maranhão, presencial. O pessoal está sendo super esclarecido. Os meus cursos têm online, tem presencial. Convido todo mundo a assistir o curso, a participar dos grupos, das nossas discussões. E a gente tem aí recordes no Brasil todo de prestação de contas aprovadas, profissionais que se tornam referência nas suas cidades e aprendem a cobrar pelo serviço prestado. Isso é uma coisa importantíssima, porque às vezes o profissional cobra tão pouco e depois ele não consegue nem dar conta, ele nem alcança o tamanho do trabalho que é. Não tem sábado, não tem domingo, não tem madrugada, é o tempo inteiro trabalhando. Então, aprendam também a valorizar o trabalho de vocês. Eu acho que, como recado final, 2 frases. Capacitem-se sem limites, com humildade e aprendam a dar valor ao trabalho de vocês, além do preço. O preço é um ponto a ser observado. O valor que vocês dão a esse trabalho é que faz com que esse preço seja justo com o tempo de vocês, que é o que há de mais precioso. Opa! Muito obrigado, professora, pela sua presença. Nós do CRC Maranhão só temos a agradecer, viu? Muito. E dia 24 e 25 é a nossa convenção, Convencom, e você é nossa convidada, e todos os profissionais da contabilidade estudante também são convidados na nossa bio do Instagram, no nosso site, tem todas as informações sobre a nossa grande primeira convenção que vai acontecer no Maranhão. Muito obrigado, professora. Uma ótima noite. Plínio, quero agradecer e mandar um beijo para todas essas pessoas que estiveram aqui. Em algum momento eu estava olhando e passou uma pergunta Chegamos assim... a 93. Nós chegamos num pico aqui de 93 pessoas. Muito bom. Ai, que bom. E foi tão em um dia, né? A gente nem conseguiu divulgar, né? De um dia para o outro, né, Plínio? A gente poderia ter divulgado há mais tempo se nós soubéssemos que ela ia acontecer. Mas rapidinho, passou 1 hora aqui uma pergunta, uma pessoa perguntando se as sanções do incorporado, a direção que foi incorporada, atingem o incorporador. Não, não atingem. Emenda Constitucional 111 de 2021, só para não deixar. Se alguém tiver ficado sem resposta, me manda que a gente responde no privado. Entre nós, você sabe, não existe deixar ninguém sem resposta. Obrigada a todos que tiraram essa 1 horinha para estar conosco. Beijos. Boa noite. Beijos. Beijo, Plínio. Você é um querido demais. Beijo. Valeu.